Amados irmãos, queridos amigos, queridas irmãs e amigas, tudo bem com vocês? Estamos em uma jornada espiritual e o meu desejo sincero é que o Espírito Santo encha o seu coração. Que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, proteja você e cuide de você em todos os teus caminhos. Muito obrigado por assistir as mensagens. Muito obrigado pelo joinha. Muito obrigado pelo compartilhamento. Continue compartilhando. E se o Espírito Santo pedir para você se inscrever no canal, meu irmão, minha irmã, você que ainda não é inscrito, eu sei que tem muita gente assistindo aí no Twitter. Obrigado a você que assiste pelo Twitter, obrigado a você que assiste pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Então, todos vocês, muito obrigado. Continue assistindo. E em algum momento o Espírito Santo pedir a você, tocar em você, inscreva-se no canal, tá bom? Deus é contigo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui.
Amém? Vamos orar? Querido Deus, meu Pai, estamos em uma jornada e queremos, ó Deus, chegar ao final dessa jornada vitoriosos. Talvez eu ou algum dos meus amigos e irmãos estamos orando por algum propósito material, por alguma bênção profissional, intelectual, pessoal. Senhor, contemple a gente com as tuas bênçãos. Tu sabes as nossas necessidades, quem sabe melhor do nosso coração é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor examina o nosso coração. Então, Senhor, examine a gente, veja a motivação dos nossos pedidos e atende a nossa oração. Entramos na tua presença, agradecidos pelo Espírito Santo, nos motivar a parar um pouquinho para assistir essa mensagem, para aprender mais do Senhor. Então que a tua bênção agora repouse sobre nós, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Espírito Santo se mova sobre nós e em nós para transformar o nosso coração. Dá-nos a tua bênção, a tua paz e cuide daqueles que estão enfermos, Senhor. Hoje, nesse dia, abençoe todas as mães, aqueles que têm mães, que eles sejam agradecidos pela sua mãe e que uma bênção especial repouse na vida e no lar de cada uma que partilhou do processo da criação, sendo uma progenitora, uma mamãe. Que a bênção do Senhor repouse sobre todas elas e os seus filhos. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu não faço uma jornada dessa sem oração, sem muita oração e sem muito jejum. Eu estou fazendo essa jornada em jejum. Se você quiser que eu jejue um dia por você, então você deixa nos comentários do vídeo aí, você deixa uma mensagem, um pedido de oração para eu orar por você. Então abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Amados, como eu disse, essa questão do coração é uma questão muito séria. Primeiro, a gente tem que definir que coração é pensamento aqui. Tá? Provérbios 4, 23, que é que diz? De tudo que você precisa guardar, guarde os teus pensamentos, porque eles definem as suas escolhas. Eu estou parafraseando, eu estou citando inclusive uma tradução minha para o texto de Provérbios 4, 23. Mas lá diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, todas as tuas escolhas, todos os teus caminhos, todos os teus projetos, ele advém do seu pensamento, da sua mente. Jesus Cristo falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então ele não falou desse coração, mas ele falou do pensamento. Tá certo? Então ele falou inclusive que adultério, prostituição, mentira, roubo, assassinato, inveja, ciúmes, tudo isso procede do coração. É onde a gente armazena as nossas ideias, as nossas escolhas, os nossos projetos, nossos sentimentos. E eu quero trabalhar duas coisas só hoje com essa questão do coração. Primeiro, é a questão do autoconhecimento. Ontem nós falamos que conhecimento não é sinônimo de salvação e que conhecimento teórico não define quem eu sou, ou não modifica quem eu sou, não transforma o eu. E o conhecimento filosófico só me leva à incredulidade, a duvidar e a questionar a Deus. Veja, nós temos aqui dois problemas. O problema do autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, eu quero falar de autoconhecimento espiritual. Veja, a gente diz assim: eu creio em Deus. Todo mundo, se você perguntar, eu creio em Deus.
Você crê em Jesus Cristo? Eu creio em Jesus Cristo. Pouca gente vai dizer que acredita no Espírito Santo, tudo bem, mas vamos ficar com esses dois aqui. Então você define a sua religiosidade por esse autoconhecimento. Bom, eu já sei que Deus é bom, eu já sei que Deus salva, eu já sei que Jesus Cristo morreu para me salvar, maravilha. E aí eu me conformo com isso, eu me satisfaço com isso, então eu não busco outra coisa, outra mudança. Eu não busco uma forma de ampliar esse conhecimento. Nós precisamos desenvolver o conhecimento. Veja o que Pedro diz. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito: olha, antes cresça na graça e no conhecimento. Então o conhecimento ele não pode ser estagnado. O conhecimento não pode ficar parado. Você conheceu muita gente, inclusive no século XVIII, algumas denominações cristãs, elas começaram um fervor ali por volta do ano 1720, 1730, principalmente com os irmãos Wesley, começou um fervor religioso em busca da salvação pela fé. E muitas denominações cristãs surgiram nesse período com base nessa doutrina, a justificação pela fé. E pararam aí. Não prosseguiram. Então muitas igrejas, muitas denominações religiosas surgem dia a dia com base num ponto de fé. E ficam presos nesse ponto de fé e estagnados, não progridem, não prosperam no conhecimento espiritual, ou seja, não crescem. E chega um momento na vida cristã em que, se você parar no autoconhecimento, eu já sei de tudo, então não preciso mais nada. Veja o que Deus disse da igreja de Laodiceia. E aí você vai entender o que eu estou dizendo. E Apocalipse 3, verso 17. Você diz, estou rico, estou abastado, não preciso de mais nada. Percebe? Então, quando nós temos um autoconhecimento e nós nos satisfazemos, ou seja, nós nos conformamos e nos acomodamos com o que já temos, aí Pedro faz o apelo: por favor, não pare de crescer, não pare de buscar, não pare de prosperar no caminho do conhecimento da salvação. Paulo em Timóteo ele diz: desenvolva a tua salvação com temor e tremor. Desenvolvimento, crescimento espiritual. E o livro Desejado de Todas as Nações, página 318, diz: o cristão não pode estar satisfeito a menos que esteja dia a dia melhorando. Então, Jeremias diz: busque a Deus, buscar-me-eis e me achareis quando você der a Deus prioridade. Jesus Cristo falou, Mateus capítulo 15, versículo 8, a Bíblia diz que o povo estava buscando a Deus com os lábios, mas Deus estava longe do coração. A própria igreja de Laodiceia, que aqui está rica e abastada e que não tem mais necessidade de prosperar, de prosseguir no conhecimento, Deus diz que está do lado de fora batendo, pedindo a entrada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei. Então, meu irmão, hoje, vamos falar um pouquinho dessa questão de abastado. Jesus Cristo contou uma parábola de um homem que ele tinha um celeiro pequeno e ele fez uma grande plantação. E nessa plantação ele teve uma colheita triplicada nos seus rendimentos. Aí o homem olhou para aquela plantação toda e disse: vou desmanchar o meu celeiro, vou fazer um celeiro maior, vou armazenar toda essa comida, esses cereais, esses vinhos, essas coisas que eu estou colhendo,
toda a minha colheita eu vou armazenar e agora vou sentar e sossegar e dizer para minha alma, você já tem de tudo, você já está abastado, você já está aí com provimento para sempre. Deixe-me explicar essa questão com uma palavrinha que às vezes incomoda, mas que é preciso a gente dizer aqui. Veja que o texto está dizendo que você buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando você der prioridade às coisas de Deus. Meu amado, observe uma coisa que eu vou dizer para você. Uma vez salvo, sempre salvo, é uma das grandes ilusões de Satanás nos últimos dias. Existe essa doutrina por aí, existe esse ensino religioso por aí, de que uma vez que Jesus Cristo perdoou você, uma vez que Jesus Cristo salvou você, uma vez que Ele tirou você da lama, você está salvo para sempre. Jesus Cristo disse que a predestinação é para todos. Deus predestinou todos para a salvação. Atos capítulo 17, versículo 30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, isso chama-se predestinação. Deus predestinou todos para a salvação. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deus diz que todos são convidados ao arrependimento, porque Ele não tem prazer na morte. Não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que Deus escolheu todos para a salvação. Veja, agora vem a eleição. Jesus Cristo disse, muitos são chamados e poucos são eleitos. Então a eleição é pessoal, não é de Deus. Muitos são chamados, todos são chamados para a salvação. Agora, quem é o eleito? O eleito é aquele que aceitou Jesus Cristo e cruzou os braços? Não. O eleito é aquele que dia a dia coloca-se diante de Deus para ser transformado pelo Espírito Santo. Quer ver? Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3. Veja qual é a proposta de Deus para os eleitos. E lembre-se, eleição é eu que escolho permanecer salvo. Deus ofereceu a salvação. Eu aceito a salvação. Agora eu tenho que permanecer. Essa é a minha parte. Eu tenho que desenvolver a salvação. E 2 Coríntios, capítulo 3, está escrito, olha, o versículo 18 diz assim, olha, e todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória na própria imagem, através do Espírito Santo. Então, Jeremias está falando de um coração que não sente necessidade de buscar a Deus, que não sente necessidade de ser transformado. Então Deus diz assim, tudo bem, você quer viver essa vida cristã chula, ou xoxa, né? Na Bahia a gente chama xoxo, aquela fruta, né, que não consegue crescer e nem amadurecer, então ela fica xoxa. Então, a fruta nasceu, você nasce no reino de Deus para crescer. Jesus Cristo diz que a planta precisa dar fruto e o fruto precisa amadurecer para ser colhido. Eu preciso ser amadurecido espiritualmente, eu preciso crescer espiritualmente para poder ser aperfeiçoado na semelhança do caráter e da personalidade de Deus. Então você nasce no reino de Deus para crescer. E Pedro diz, antes cresça na graça e no conhecimento. E nós não podemos estar satisfeitos na nossa vida, a menos que estejamos crescendo diariamente com Deus. Sem crescimento, meu irmão, não há santificação. Agora, cuidado, porque o autoconhecimento é muito perigoso. Porque a gente pode se limitar à ideia de que basta eu ler a Bíblia,
Basta eu ir à igreja, basta eu dizer sim para Jesus Cristo, basta eu me batizar e já estou salvo. Essa tal da eleição da graça, em que uma vez salvo, salvo para sempre, é uma ilusão criada pelo diabo para enganar você dentro da própria igreja. Seja ela qual for, seja você na igreja católica, seja na igreja cristã evangélica, seja na igreja, seja nesses segmentos que não acreditam em Jesus Cristo. Onde você estiver, a verdade é uma só. Ou você cresce ou você morre. Jesus Cristo falou isso, que a semente, se ela ficar só, ela não vai funcionar. Se ela ficar estagnada ali, ele falou da semente que caiu à beira do caminho, né? Ela nem nasceu da beira do caminho, ela não tinha como crescer, nem como nascer. Do pedregulho ainda nasceu, mas não desenvolveu raiz porque não tinha terra. Ou seja, não tinha solo suficiente para ela desenvolver a raiz e desenvolver o caule e gerar frutos. A dos espinheiros é engraçado. Aqui, por exemplo, nessa floresta aqui atrás de mim, por exemplo, tem um pé de limão, tem um pé de jaca, tem pé de manga, tem mangueira, tem jaqueira, tem limoeiro e não dão frutos. Por quê? Porque ela está sufocada. Era preciso cortar as árvores ao redor, desbastar as árvores ao redor para que elas realizem a sua fotossíntese e possam produzir frutos. Quando o nosso cristianismo fica sufocado pelas prioridades aqui da terra, veja, a minha prioridade é fazer uma faculdade, a minha prioridade é me casar, a minha prioridade é ter um bom emprego, minha prioridade é passar no concurso público, minha prioridade é viajar, minha prioridade é o namoro, é o casamento, é constituição de família, minha prioridade é eu. Aí você pode até conhecer a Deus, você pode até ter um conhecimento teórico de Deus, mas esse autoconhecimento, ele não é suficiente para desenvolver a sua fé. E aí Jeremias disse, você vai me buscar, você precisa me buscar. Agora você só pode me buscar, você pode até me buscar, mas você só vai me achar quando eu for a prioridade da sua vida. Quando você me buscar de todo o coração. Percebe? Deus está dizendo para mim que o reino dele precisa ser prioridade. E agora o Espírito Santo lá em Coríntios, 2 Coríntios 3, 18, está escrito que você precisa ser transformado de glória em glória, até se tornar semelhante a Deus. E essa obra é obra do Espírito Santo. Meu irmão, hoje, aqui o texto pede para você buscar. Nessa jornada, nós estamos trabalhando um aspecto muito importante, que é o clamor. Às vezes a gente se conforma com aquela oração. E você sabe, eu já falei nos meus vídeos aqui, que a média de tempo de oração dos filhos de Deus hoje é de 18 segundos. A média. Tem cristãos que passam 1 hora ajoelhado, orando a Deus. Tem cristão que passa 2 horas, tem cristão que passa 4 horas. Lutero, por exemplo, ele gastava 4 horas por dia. E se ele tinha um problema, ele gastava mais tempo ainda. Lutero disse, para cada situação difícil, ele dobrava o tempo de oração. O livro Lar Adventista diz que se você ora 3 vezes para ter uma vida espiritual satisfatória, eficiente diante de Deus, você precisa orar 7 vezes ou 10 vezes para buscar um relacionamento. Então, nós precisamos mais do que oração. Nós precisamos do clamor. E aqui fala assim, buscar. Jesus Cristo falou 3 coisas. Você precisa pedir, buscar e bater. Isso aí é clamor, isso é insistir. É insistir com Deus. Jacó disse para o anjo que estava ali, querendo abençoá-lo,
o anjo já estava ali querendo que Jacó confessasse que ele estava errado ao fazer aquela falcatrua junto com a mãe dele para enganar o irmão Esaú e ficar com a bênção da primogenitura que já era dele. E Deus iria dar a primogenitura a ele em algum momento. Ele se apressou, colocou o carro na frente dos bois. E aí depois se acomodou durante 20 anos, fugindo de Deus e do seu irmão. E agora ele está voltando para casa porque Deus diz, é hora de você voltar, vamos consertar o seu erro, vamos mudar a sua história. E aí Jacó volta para casa. E ao voltar para casa, o anjo está ali para lutar com ele, mostrar para ele os seus erros, levá-lo à confissão. Quem é você? Disse o anjo. Ele disse, eu sou Jacó. E quando ele confessa o seu erro ali, naquele clamor, ele percebe que a bênção de Deus está à disposição dele. E ele diz, Senhor, eu não posso deixá-lo embora até o Senhor me abençoar. Isso é buscar de coração, meu irmão. Eu vou dizer uma coisinha aqui que talvez machuque a gente. Nós hoje temos uma religião muito de fachada. Nós somos muito hipócritas. Nós até dizemos na porta da igreja e até no dia a dia, quando a gente passa por uma pessoa, como você está? Estou bem, estou ótimo. Mentira. Você é um mentiroso de carteirinha, nós somos mentirosos de carteirinha. Você está bem? Eu posso dizer que estou bem? Estou amargando esse luto. A minha vida espiritual pode até estar boa, mas socialmente, emocionalmente, eu não estou bem. E muita gente na vida espiritual está justamente na situação de Laodiceia. Estou rico. A riqueza aqui é o autoconhecimento. Lembre-se que Laodiceia era a cidade da medicina, né? Do colírio. Era a cidade das roupas finas, roupas de grife. Então, esse conhecimento, esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento profissional, levou o povo de Deus em Laodiceia a dizer, podemos nos acomodar, podemos descansar, que não precisamos de mais nada. E aí você para de buscar a Deus, você para de ler a Bíblia. Você até deixa de ir à igreja porque você começa a colocar outras prioridades acima da principal prioridade, que é o reino de Deus. E Jeremias, ele diz, você vai me buscar, você vai me achar, quando? Se você me buscar de todo o coração. Quando você der prioridade ao reino. E aí o Espírito Santo vem. Quando você dá prioridade à sua vida espiritual, quando você dá prioridade à vida eterna, quando você dá prioridade ao que é duradouro, ao que é permanente. E você sabe que nesse mundo, a única coisa permanente nesse mundo são as mudanças. E aí o Espírito Santo quer mudar esse jeito seu, essa religião de acomodação. Paulo fala lá em Romanos 12:1, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do seu coração. Deus diz, se você me buscar, se você me procurar, você vai me achar. Se você me buscar com prioridade. Se você der prioridade a Deus e às coisas de Deus, você vai achá-lo. E aí você vai crescer espiritualmente. Meu irmão, quer você hoje buscar a Deus de todo o coração? Veja, buscar a Deus de coração é buscar com prioridade, com eficiência e eficácia. Eficiência, não desistir do céu, não desistir das coisas de Deus e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Prioridade. Eu já disse a você, eu tenho o sonho do mestrado, tenho o sonho de mais uma graduação. Quem sabe eu tenho pedido a Deus um novo casamento, mas se Ele não me der nada disso,
eu quero que Ele me dê a certeza de que eu vou estar com Ele para sempre no céu. É isso que é mais importante para mim. Jesus Cristo falou, se você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, meus irmãos, a sua vida foi inútil. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E nós somos transformados de glória em glória, até sermos perfeitos, através do Espírito Santo. O Espírito Santo está ansioso de que você o busque. O Espírito Santo está ansioso de que você o procure, que você dependa dele e que você dê prioridade ao reino de Deus. E aí ele vai fazer uma obra maravilhosa em você. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que Deus começou uma boa obra. A vida cristã não terminou quando você disse sim, nem terminou quando você se batizou. Você não está completo. O quadro não está completo. O artista ainda está pintando esse quadro para depois fazer os acabamentos. E é o Espírito Santo, o artista de Deus, para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa personalidade e nos purificar e nos preparar para morar no reino de Deus. Agora você tem que abrir o coração inteiramente, integralmente, com prioridade, com eficácia, com eficiência, para que Ele realize isso em você. Porque é Deus quem realiza em você o querer e o realizar. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, é difícil para a gente, Senhor, entregar o nosso coração. É difícil para a gente manter a integridade espiritual. É muito difícil para a gente, Senhor, ser um cristão eficiente, eficaz, que busque o Senhor sem desistir, e que busque o Senhor até o final, e que busque o Senhor até sermos perfeitos. Se o Senhor quer aperfeiçoar o nosso caráter, nós precisamos buscá-lo de todo o coração, Senhor. Então ajude-nos hoje a dar prioridade ao reino dos céus. Ajude-nos hoje a buscá-lo de todo o coração. Ajude-nos hoje a não nos conformar e não nos acomodar com o conhecimento que já temos do Senhor, mas antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, desse comodismo espiritual. Perdoa-nos porque nós falhamos contigo. Perdoa-nos porque nós não demos o primeiro lugar ao Senhor em nosso tempo, em nossos talentos, em nossos recursos, em nossos tesouros. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajude-nos e perdoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém.